Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, aí já etapa 4. E aí, a sistemática dessa aula você já conhece. Eu volto a repetir que às vezes tem alunos que é a primeira vez que está pegando a nossa aula não presencial, que é basicamente uma aula de revisão, professor. Então você que está se conectando agora, o que a gente vai estar trabalhando? A gente vai revisar a nossa última aula. Você recorda qual foi o conteúdo? Professor, se não me falha a memória, nós estávamos falando de perímetro das figuras planas. Assunto bem tranquilo, professor, bem calmo. Nós entendemos que basicamente o perímetro, professor, é o que é mesmo? Professor, o perímetro é somar os lados. Tá lembrando, tá lembrando. E a gente finalizou esse estudo de perímetro e começou a falar um pouquinho sobre áreas, professor, que são dois conteúdos que andam sempre juntos. E neste conteúdo de áreas, professor, o que foi a orientação? Aprender fórmulas. A gente vai fazer devagarzinho e sempre que possível treinar para a gente poder fazer, professor, a memorização de cada uma dessas relações. Mas, como é aula de revisão, a gente vai começar fazendo as definições, as mesmas feitas na nossa última aula, e você vai esclarecendo possíveis dúvidas. E na hora das atividades, já sabe o que é que tem que fazer. Professor, cheguei na atividade, eu vou lá e aperto pause, tento fazer sozinho. Na hora que eu terminar de fazer, professor, eu aperto o play e observo a sua correção para ver se eu acertei. É assim? Tá já com a memória boa, já tá ligado. Vem cá comigo, olha aí. Conteúdo, professor, perímetro de figuras, revisão, professor. Prof, por definição, o que é perímetro? O que é para vir na minha cabeça sempre que o senhor falar perímetro? Gente, a forma mais fácil que eu tenho para colocar para vocês, professor, é que o perímetro de qualquer figura plana, seja ela polígono ou não, professor, é a distância, professor, que você percorre ao dar uma volta completa. Ou seja, de forma prática e simples, perímetro, professor, representa para a gente o contorno, professor, desta figura. Novamente, seja ela polígono ou não. Quando eu falo polígono ou não, é porque tem uma figura, professor, que o perímetro tem que ser calculado com uma fórmula. E é por isso que a gente trabalha em conjunto com áreas, professor. Por quê? A gente, quando fala em perímetro, a gente só lembra em somar os lados. Só que quando falamos de circunferência, o perímetro da mesma tem que ser obtido por uma fórmula. E áreas, professor, quando eu falo de áreas, eu coloquei para vocês que eu tinha que usar fórmulas. E, professor, mas no caso da circunferência, tem fórmula também. Não vou me confundir, não? Vai não, porque a gente vai ter fórmulas bem distintas para isso. Então, professor, fazer uma recapitulaçãozinha bem rápida com vocês. Eu tenho aí um retângulo, eu tenho aí um quadrado. Como é que eu poderia representar, professor, algebricamente falando, usando essas letras, o perímetro deste retângulo? Professor, o perímetro deste retângulo seria você somar todos os lados. Seria não, é a soma de todos os lados. Então, aqui é B, professor. Aqui também é B, professor. Então, B mais B, professor, vai dar 2B. Aqui é H, professor. Aqui desse outro lado também é H, professor. H mais H vai dar 2H. Não vai te preocupar, viu, professor? Eu vou ter que fazer conta com letra? Não, gente, não vai te preocupar. É só você entender que aquele B, professor, que eu estou visualizando lá, ele vai estar sendo representado por um número. Então, o que eu ia fazer era 2 vezes o valor do B, mais 2 vezes o valor do H, igual como nós fizemos em algumas situações problemas, ou seja, para ser mais prático. Mas, se você quiser fazer completamente por adição, você fazia B mais H, ou seja, substituindo o valor correspondente ao B e o valor correspondente ao H. Professor, quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais. Professor, então, o perímetro do quadrado seria 4 vezes o valor do seu lado. É lado, mais lado, mais lado, mais lado. Professor, soma, professor. Sua fonte ficou diferente. Meu L ficou diferente aqui. Professor, soma os 4 lados. Lado mais lado, mais lado, mais lado, ou 4 vezes a medida daquele lado. Quem vai escolher é você, professor. Prof, que mais?
Eu posso ter qualquer figura, professor? Eu posso pedir o perímetro de qualquer figura? Você pode pedir o perímetro de qualquer figura. Olha esse pentágono aí. Professor, o pentágono ali tem 5 lados, mas não são 5 lados iguais. Não. Mesmo assim, dá para tirar perímetro? Dá, gente. Como é que seria o perímetro? Você somar todos os lados. X mais x, professor, vai dar 2x. Y mais y vai dar 2y, somado com este z, professor. Aqui no final, o resultado de todas essas operações vai corresponder ao perímetro deste pentágono. Professor, até dessa estrela aí dá para calcular perímetro? Dá, professor. Ele disse que o lado da estrela aqui é A, professor. Então, nós temos esse A quantas vezes? Professor, aqui é A, aqui é A, 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 A. E, professor, tem A pra caramba aí. Lógico, professor, o A vai aparecer quantas vezes aí, professor? Se nós formos contar, deixa eu pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Professor, o Azinho, ele vai aparecer 10 vezes. Então, se eu dissesse para você que o valor, professor, desse Azinho aqui é 3 centímetros, qual que seria o perímetro dessa estrela, professor? Professor, eu podia fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 10 vezes. Professor, era mais fácil. Era só o senhor fazer 10 vezes 3, que daria 30 centímetros. Novamente, o teu trabalho, professor, é só somar a medida de todos os lados para dar uma volta completa. Isso tratando-se de polígonos, professor. E se for circunferência, professor? Como é que eu faço para calcular, professor, a distância que eu percorro para dar uma volta completa? Professor, se o senhor começar a rodar, ó, professor, dei uma volta completa. Como é que eu calculo a distância que eu percorro para dar uma volta completa em uma circunferência? Professor, a fórmula está ali, ó. É 2 vezes π vezes o raio, onde aquele π nós já conversamos com vocês, explicamos que ele representa, professor, um número irracional com aproximação igual a 3,14. Prof, de todas as figuras, a única que nós precisamos de fórmula, professor, para o cálculo do perímetro é a circunferência. Qualquer outra figura, professor, é só somar os lados. De boa até aí? Vamos nós, professor. Olha só. Igual como nós treinamos na aula passada, chegamos na atividade, chegamos no nosso revisando. Então, o que que você vai fazer? Você vai dar a pausa, tente fazer, e depois que você finalizar, aperta o play e acompanha a nossa resolução. Igual como nós fizemos na aula anterior, cria o hábito de fazer o desenho. Fazer o desenho, como não vai ser uma obra de arte, a gente diz que você vai fazer um esboço. O esboço, o que é esboço? É um desenho que se aproxima um pouco, professor, do verdadeiro. Então, aquele que é que nós comecemos desenhando um retângulo, professor, vou desenhar aqui, ó. Foi. Desenhei um retângulo. Ele disse que o comprimento é 14 metros e a largura é 7 metros, professor. O que é que a gente já pode concluir para achar o perímetro? Prof, se o comprimento embaixo é 14, em cima também é 14 metros. Se na lateral direita é 7 metros, na lateral esquerda também é 7 metros. Prof, o perímetro desta figura vai ser 14 vezes 2 mais 7 vezes 2. Ou fazer pela soma. 14 mais 14 mais 7 mais 7. Beleza? Eu acho que a maioria prefere pela adição. Tô certo? Prof, aqui ia ser 14 mais 14 mais 7 mais 7, professor. Ou 14 vezes 2, 7 vezes 2, que foi o que nós acabamos de colocar. Prof, 14 mais 14, 28. 7 mais 7 vai dar 14.
O perímetro, professor, você está vendo que eu só fiz somar os lados? Vai ser 28 mais 14, vai dar 42. 28 mais 14, 38, 42. E a unidade, ó, metros. Prof, não é metro quadrado, não, metro. Nós estamos calculando perímetro. Perímetro é medida de comprimento. E aí, professor, tem mais? Tem sim, cara. Vamos fazer nos desenhos. Sempre tenta fazer o desenho. E agora, ele quer que eu desenhe o quê, professor? Ele quer que nós calculemos o perímetro de um quadrado de lado 5. Eu faço aqui o esboçozinho, fiz aqui, ó, um quadrado. Eu sei que o quadrado ele é um polígono regular. Todos os lados são iguais a 5 centímetros. Vai ficar 5 centímetros. Pronto, professor, entendi essa parte aí. 5, 5, 5, 5, de boa. E, professor, eu só não quero que você confunda área com perímetro. Não vá confundir área com perímetro. Perímetro, professor, somos lados. Área, preciso aprender fórmula, professor. Prof, aqui, o meu perímetro é 5 mais 5 mais 5 mais 5, professor. São 4 vezes. Ou, professor, o perímetro vai ser 4 vezes 5. Tanto faz, professor. 4 vezes 5 vai dar 20 centímetros. E 5 mais 5 mais 5 mais 5 também dá o mesmo 20 centímetros. Deu certinho? Dúvidas? Tem não, né? Prof, vamos nós. Eu quero agora, professor, que você ache o perímetro de um losango de lado 10. Prof, losango, eu tenho que lembrar, professor, que é aquela figura que tem os 4 lados iguais. Lembrei até que o senhor falou que não era um polígono regular. Tem os lados iguais, mas não é um polígono regular. Vocês lembram por quê? Porque para ser um polígono regular, além dos lados iguais, nós temos que também ter ângulos internos iguais. O losango não tem todos os 4 ângulos internos iguais. Prof, então quanto que vai dar aí, professor? Eu apaguei sem querer. Pronto, professor, para ficar mais bonitinho. Prof, é só somar os lados, professor. O perímetro, esse aqui tá fácil, é tudo 10, ó. 10 metros, mais 10 metros, mais 10 metros, mais 10 metros. Só somar. Professor, foi fácil. 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40. Ou, eu preferia que você pensasse assim, professor, é 4 vezes 10. Eu acho menos conta, professor. Basta que eu saiba a tabuada. 4 vezes 10 também 40 metros. Por que metros? Porque as medidas dos lados vieram na unidade metro. Não vai confundir aquela história do metro com metro quadrado, com aquele metro com 2 em cima. Ali, professor, é quando nós estivermos trabalhando com áreas, professor. Vamos para mais exemplo de perímetro. Eu quero que você calcule para mim agora, professor, o perímetro de um triângulo isósceles de lados 5, 5 e 8, professor. Cara, o teu triângulo aí, professor, para ser isósceles, ele tem que ter 2 lados iguais, né, professor? Esse lado igual a esse lado, que no caso, pelas dimensões, os lados que são iguais, aqui é 5 centímetros, aqui é 5 centímetros e aqui embaixo é o lado diferente, que é 8 centímetros. Professor, só somar, professor. Perímetro vai ser 5 mais 5 mais 8. Professor, o perímetro desse triângulo vai dar exatamente 18 centímetros. Professor, fácil. Essa aí foi super fácil. Coloca outro, professor. De novo, professor, eu quero novamente perímetro de triângulo. Só que eu mudei o triângulo agora. Não é triângulo isósceles.
O triângulo agora é um triângulo equilátero, professor. Prof, equilátero é porque ele tem todos os três lados iguais, né, professor? Prof, o equilátero é regular? O triângulo equilátero é regular, porque os três ângulos internos são iguais, cada um deles valendo 60 graus. Então, eu tenho aqui um triângulo, professor, onde os três lados são iguais, cada um deles valendo 3,5 metros. Aqui é 3,5 metros, 3,5 metros, 3,5 metros. Professor, o perímetro vai ser 3,5 mais 3,5 mais 3,5. O meu perímetro, somar, né, professor? Ou multiplicar, poderia ser 3, né, ele não está aparecendo 3 vezes, são 3 lados, cada um valendo 3,5. Seria 3 vezes 3,5, não é verdade? Professor, se eu somar aqui, vai dar 3, 6, 9, professor, vai dar 10,5. Vai dar 10,5 metros. Você acertou? Deu certo? Você tinha apertado o play, chegou nesse resultado? Tomara que sim, tomara que sim. Foi tranquilo essa aqui. Perímetro, acho que está todo mundo acertando, professor. Prof, atividade. Eu quero, professor, fazer, professor, um cercado, professor. Ele quer saber quantos metros de arame serão necessários para cercar uma área retangular de dimensões 30 metros e 70 metros, sabendo que o proprietário irá fazer uma cerca com 5 fios de arame. Professor, o terreno aqui é grande. Se eu tenho um terreno, professor, de 30 metros por 70 metros. Professor, aqui é 30 metros, que é 70 metros. É grande, professor. Prof, então, aqui é 70 metros, aqui é 30 metros. Como a questão é questão de cerca, você só vai ter que ter o cuidado, professor, de verificar quantos fios de arame ele quer nessa cerca, professor. Que eu gosto de dizer quantas pernas de arame vai ter essa cerca. Prof, muito simples questão de cerca. Primeiro, a gente calcula o perímetro, a gente acha o perímetro, que o perímetro para esse tipo de situação vai ser basicamente a distância que a gente percorre para dar uma volta completa, logo o que a gente vai gastar de arame em uma volta, professor. Então, vamos lá achar o perímetro primeiro. Vai ser 30 mais 30 mais 70 mais 70. Professor, eu podia fazer 30 mais 70, 30 mais 70, na hora de eu somar, eu posso somar fora de ordem? Pode, gente. 30 mais 70 dá 100. 30 mais 70 dá 100. 100 mais 100, professor, o perímetro desse terreno é 200 metros. Esse 200 metros é o que a gente gasta em uma volta. Sempre o perímetro é a distância percorrida em uma volta. Professor, quantas voltas nós vamos ter que dar, professor, para fazer essa cerca? Está aqui, professor. A cerca vai ter 5 fios. Então, professor, o senhor vai pegar lá a quantidade de metros que nós vamos usar na cerca, professor, vai ser esse 200 metros vezes os 5 fios, professor. 2 vezes 5 dá 10. Olha, professor, vai ser utilizado 1.000 metros de arame farpado. Posso até dizer que vai ser usado 1 quilômetro de arame farpado. Professor, dá um bocadinho de arame aí. É porque o terreno é grande. 30 por 70 é um terrenozinho até razoável, mais ou menos. Não é verdade? Professor, de boa. Tem mais, professor? Vamos ver aqui. Se não tiver, a gente vai para áreas, professor. Justamente isso. Qual foi a orientação, professor? Quando a gente fala de perímetro, professor, fica fácil. Por quê? Perímetro, professor, quando trata-se de polígonos, é só o senhor somar todos os lados. Se o polígono em questão for um polígono regular, professor, eu já sei que todos os lados são iguais. Então, o meu trabalho seria pegar a quantidade de lados e multiplicar pelo valor de cada um deles. Já, professor, quando eu falo de área, professor, eu vou precisar de fórmula. Então, cada uma das figuras planas tem a sua própria fórmula para o cálculo da área.
que é que eu quero de vocês? Já tinha até pedido isso na aula passada, não é verdade? Eu pedi que vocês memorizassem. Não é decorar não, tá bom, gente? Memorizar, aprender mesmo a fórmula para o cálculo da área das principais figuras planas. No caso, retângulo, professor, você vai ter que aprender. Como é que eu acho a área de um retângulo? Professor, é só o senhor pegar a base e multiplicar com a altura. Ou seja, pega o comprimento e multiplica com a largura. Olha aí, professor. Quantos metros quadrados de cerâmica serão necessários para revestir completamente uma sala de aula que tem 8 metros de comprimento e 6 de largura? Professor, está aqui a sala de aula. 8 metros de comprimento, 6 metros de largura. Se eu te pedisse perímetro aqui, você ia fazer 8 mais 6 mais 6. Isso, perímetro. Só que agora, professor, ele pediu quantos metros quadrados, professor? Ele quer não o contorno, ele quer o recheio, professor. Ele quer essa parte de dentro aqui, ó. Então, se ele quer a área, eu vou ter que me utilizar de fórmulas. Qual é a fórmula para o cálculo da área de um retângulo? Pedi que vocês aprendessem aí, não foi isso? Quanto que dá, professor, a área de um retângulo? Retângulo, professor, é base vezes altura. Área de um retângulo é só você pegar a base vezes a altura. A base aqui é o 8, a altura é o 6, então só fazer a multiplicação. Simples assim. 8 vezes 6. A área vai dar 48. Agora, cuidado com a unidade. 48 o quê? Aí você pode olhar, professor, aqui está em metro, aqui está em metro. Então, dá 48 metros. Calma. Só que dá 48 metros elevados a 2, professor. Dá 48 metros quadrados. A área dessa sala de aula corresponde a exatamente 48 metros quadrados. Foi fácil? Foi, não foi? Prof, qual que era a fórmula mesmo do quadrado, professor? Quadrado. O quadrado é só o senhor pegar o lado do cara e elevar a 2. Então, qualquer quadrado que eu te der, professor, se eu te der aqui um quadrado que tem lado 9 centímetros, aqui também é 9 centímetros. Como é que eu calcularia a área desse quadrado? Professor, é só o senhor pegar o lado, que é 9, e elevar a 2, e resolver essa potência. Quanto que é 9 ao quadrado? Quanto que é que dá o resultado dessa potência? Professor, 9 ao quadrado é 9 vezes 9. 9 vezes 9 dá 81. 81 o quê, professor? Metros quadrados. Ou metros não, na realidade, aqui é centímetros quadrados. Como os valores estavam em centímetros, a área sai em centímetros quadrados. Professor, e aquelas questões, professor, de cobrir, professor? Aqui, professor. Quantas cerâmicas quadradas de lado 50 centímetros são necessárias para cobrir, para revestir uma parede que tem área 10 metros quadrados? Professor, aquela mesma sistemática lá da reunião, se eu tenho aqui uma, da reunião não, da revisão lá que nós fizemos na nossa última aula. Se eu tenho aqui uma cerâmica, professor, ele disse que nós temos uma cerâmica quadrada de lado 50 centímetros, professor. Ele quer saber quantas cerâmicas dessa, professor, serão necessárias para cobrir 10 metros quadrados de área. Professor, olha só, o senhor disse que para nós operacionalizarmos, todas as medidas deveriam estar na mesma unidade, não é verdade? Então, a cerâmica ali está em centímetro, a área está em metro quadrado. Então, se eu vou operacionalizar algo em centímetro, todas as demais medidas têm que estar em centímetros. Se eu vou operacionalizar em metro, todas as demais medidas devem estar em metros. Então, o que é que eu posso fazer aqui, professor? Transformar
as medidas dos lados desse quadrado, professor, para metro. 50 centímetros corresponde a 0,5 metros. Por que eu transformei essas medidas para metro? Para, ao calcularmos a área de uma cerâmica dessa, o resultado já saía em metro quadrado. Por quê? Porque a área que nós vamos cobrir, a área que nós vamos revestir, ela está na unidade metro quadrado. Professor, verdade. Então, peraí, professor. Na nossa situação aqui, se eu for calcular a área dessa cerâmica, professor, que é um pequeno quadradinho, a área de um quadrado é só o senhor pegar o lado ao quadrado. Logo, a área de um desses quadradinhos, de uma dessas cerâmicas, vai ser 0,5 ao quadrado, professor. Como é que resolve 0,5 ao quadrado? É 0,5 multiplicado novamente por 0,5. Não é 0,5 vezes 2. 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25 metros quadrados. Aí você pega uma folhinha, vai fazendo devagar no teu tempo aí. Se a dificuldade for a conta. Professor, eu achei a área de uma cerâmica. Agora eu quero saber quantas cerâmicas serão necessárias para cobrir aquele 10 metros quadrados. Prof, faz essa aí por regra de 3. Eu lembro que o senhor falou que podia fazer por regra de 3. Pode sim, ó. Eu poderia fazer a questão, professor, por regra de 3. Professor, como é que funciona por regra de 3? Esse 0,25, o que é ele, professor? É a área de uma cerâmica, professor. Ou seja, 0,25 metros quadrados eu uso uma cerâmica. No caso, é a área de uma cerâmica. E 10 metros quadrados vão ser quantas cerâmicas? X. Professor, era mais fácil a gente utilizar aquele raciocínio da aula passada? Se eu quero saber quantos azulejos, quantos pisos, quantas cerâmicas cabem dentro de uma determinada superfície, é interessante eu pegar a área de toda a superfície e dividir pela área de uma cerâmica, de um piso. Mas é justamente o que a regra de 3 vai fazer aí para a gente, professor. Eu vou fazer isso vezes isso vezes isso. Vai ficar 0,25 vezes x, professor, é igual a 10. X é igual ao 10 dividido pelo 0,25, que foi aquela conta que eu pedi que vocês fizessem, a área total dividido pela área de uma cerâmica. Se nós pegarmos o 10 e dividirmos por 0,25, professor, serão necessários exatamente 40 cerâmicas. Lembra lá da relação? Professor, o número de cerâmicas, o senhor disse para mim que era só pegar a área total que o senhor quer cobrir, divide pela área de uma cerâmica. Só tem que ter aquele cuidado, não é? Quando eu for, professor, fazer qualquer tipo de conta, se uma coisa estiver em metro quadrado, a outra tem que estar em metro quadrado. Professor, mas qual unidade eu uso, professor? A que você quiser. Contanto que, antes de você somar, subtrair, multiplicar, dividir, cara, coloca as medidas, no caso, sempre na mesma unidade. Se uma está em metro quadrado, você quer deixar em metro quadrado, coloca em metro quadrado. Se uma está em centímetro quadrado, você quer deixar centímetro quadrado, coloca centímetro quadrado. Quem escolhe é você. Pode ser? Então, quantas fórmulas eu já pedi que vocês aprendessem? 2. Quadrado, retângulo. Professor, tem mais. Paralelogramo. Eu quero que vocês observem também que, na grande maioria das vezes, as fórmulas são as mesmas para polígonos diferentes. De novo, eu quero que vocês também associem o nome à imagem, professor. O cara falou paralelogramo, é para vir a imagem da figura na sua cabeça. Para quê? Às vezes se faz necessário que vocês desenhem a imagem desta figura para estar desenvolvendo, para estar resolvendo a questão. Então o cara falou paralelogramo, professor, é aquele retângulo assim meio que deitado. E, professor, a fórmula
que eu uso para calcular a área do paralelogramo é igual, é a mesma do retângulo. É só o senhor pegar base vezes altura. Vou pegar um exemplo para a gente treinar. Pode ser? Professor, calcula para mim a área desse paralelogramo. Professor, área de paralelogramo, eu aprendi, professor, que é base vezes altura igual como é no retângulo. Professor, então a área de um paralelogramo, professor, o senhor multiplica a sua base vezes a sua altura. Quem é base e altura aí? Professor, a base é 21 vezes a altura, que é 12. Poxa, professor, só isso? Só, gente. Ter cuidado apenas para você não errar a conta. Pega lá a folhinha, faz lá 21 vezes 12, professor. A área desse losango aqui, feito a questão, vai dar exatamente 252. Agora a unidade é o que, professor? As medidas estavam em centímetro, professor, então também vai sair em centímetro. Só que por se tratar de área, professor, é centímetro quadrado. Tudo bem? Toda vez que você multiplicar duas medidas que estão na unidade centímetro, o resultado vai sair em centímetro quadrado. Professor, então vamos lá. Quantas fórmulas foi? Quadrado, lado ao quadrado, retângulo, base vezes altura. Paralelogramo, que o senhor apresentou agora, também é base vezes altura. Professor, tem que lembrar também do trapézio. Os meninos até dizem, professor, é aquela fórmula grandona, professor. É base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Prof, a fórmula aqui pode ser que dê um trabalhozinho para a gente aprender. Mas não é esse bicho de 7 cabeças não, professor. Se eu pedisse para você calcular a área de um trapézio, professor, eu quero que você calcule a área de um trapézio de lados paralelos iguais a 5 e 9 e a altura 4. Prof, se eu já sei a fórmula, professor, eu nem precisava desenhar. Agora, cara, cria o hábito, professor, de fazer esboço. Ah, professor, mas se eu souber fazer, eu preciso desenhar? Não, você não precisa desenhar. Algumas situações sim, outras não. Aqui, professor, pelo que eu li de informação, a base menor é 5 centímetros, tá aqui. A base maior, professor, é 9 centímetros, que eu vou botar aqui embaixo. E ele também já me deu a altura, professor. Ele disse que essa distânciazinha aqui, ó, ele disse que vale 4 centímetros. Professor, eu só deixo de calcular a área de um trapézio se eu não souber a fórmula. Você concorda comigo? Porque se eu sei que a área de um trapézio, professor, é só o senhor pegar a base maior, somar com a base menor, o resultado dessa soma, multiplicar com a altura e tudo isso dividido por 2, vamos às substituições. A área desse exemplo que ele me deu aqui, professor, vai ser a base maior, que é 9, somada com a base menor, que é 5, multiplicada com a altura, que é 4, e o resultado dessa conta dividido por 2. Você está vendo que o seu trabalho é só de substituição? É mesmo, professor. Então, a área desse trapézio vai ser igual a 9 mais 5 dá 14, vezes 4, dividido por 2. Professor, dá para simplificar. O senhor falou que quando a fórmula vier dividido por 2, eu posso tentar simplificar quaisquer um dos fatores que eu tenha no numerador. Eu posso tentar simplificar o 14 com 2, que dá, ou eu posso tentar simplificar o 4 com 2. Professor, qualquer um dá certo? Dá. Pois vamos simplificar aqui o 14. Quanto é que dá 14 dividido por 2? Professor, 14 dividido por 2 vai sobrar 7. Multiplica, professor, quem sobrou depois da simplificação. Nesse caso, sobrou 7, sobrou 4. 7 vezes 4, professor, dá exatamente 28. A área desse trapézio é 28. 28 o quê, professor? Centímetros quadrados. Você entendeu? Eu acredito que sim. Quantas fórmulas já foram para você memorizar? Vamos lá, retângulo, quadrado,
paralelogramo, professor, trapézio. 4 fórmulas. Está anotando, não é? Professor, tem que também aprender a área do losango, professor. A área do losango depende do cálculo, professor, que eu faço com as suas diagonais, professor. A gente pega a base maior, professor, que é essa distância aqui, ó. Eu pego a base maior, que é essa distância aqui. Desculpa, base não, diagonal, mil perdões. Eu pego a diagonal maior, eu multiplico, professor, com a diagonal menor, que é essa distância aqui, professor, e o resultado eu divido por 2. Simples assim. Prof, toda vez multiplica as duas diagonais e o resultado dividido por 2, professor. A área de um losango é igual ao produto da diagonal maior pela diagonal menor dividido por 2. Prof, então, se eu pedisse para você, calcula para mim a área de um losango. Tem aluno que diz, professor, losango é difícil desenhar, professor. Tem como a gente fazer sem o desenho? Tem. Se você sabe que é só diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, e ele já me informou quem é a diagonal maior, quem é a diagonal menor, o professor pode fazer. Ou eu posso desenhar, professor, sem problema. Ó. Posso tentar desenhar aqui esse meu losango, professor. Está aqui, ó. Prof, aqui na questão, ó, essa distância aqui, ó, que eu estou pontilhando, é a nossa diagonal maior, que na questão, ele diz para a gente que vale 10 centímetros. E essa outra aqui, professor, é a nossa diagonal menor, professor, que ele disse para a gente que vale 6 centímetros. Então, a área de um losango é o Dzão vezes o Dzinho dividido por 2. A área desse losango é a diagonal maior, que é 10, vezes já a diagonal menor, que é 6, e o resultado dividido por 2. Pode ser feito o cancelamento? Pode, se eu quiser. Senão, eu posso só multiplicar ali. Vou fazer sem simplificar isso aqui, para você entender. 10 vezes 6 dá 60 sobre 2. O fato de você não simplificar no início, não quer dizer que você não tenha que simplificar depois. Ficou 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 dá exatamente 30, a unidade, centímetros quadrados. Entendeu? Deu certo? Prof, já foram quantas fórmulas? Vai anotando aí. Retângulo, quadrado, paralelogramo, trapézio, losango, professor. Foram 5 fórmulas. Esqueci alguma? Retângulo, quadrado, paralelogramo, professor. Trapézio e agora o losango. Prof, tem também, professor, a área do triângulo, que eu até comentei na aula passada, professor, que é basicamente a área do retângulo, só que dividido por 2. Para você lembrar, professor, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ele pede que a gente calcule aqui, professor, a área de um triângulo, professor, que tem exatamente, professor, 25 centímetros de base e tem, professor, ó, altura 12 centímetros. Eu aprendi, ou estou aprendendo, que a área de qualquer triângulo é só pegar a sua base, multiplicar com a altura e dividir por 2. Não vai esquecer de dividir por 2, não. Quanto que vai dar a área desse triângulo, professor? A área desse triângulo é 25 vezes 12 dividido por 2. Professor, dá para simplificar o 12 com o 2, professor, para diminuir a minha conta. Vai ficar quanto aqui? Peraí, professor. 12 e o 2 dá para dividir por 2, vai sobrar 6. Vai ficar 25 vezes 6, professor. Vai dar exatamente 150
centímetros, porque os valores estavam em centímetros, só que não esqueça de botar o quadrado. Prof, 6 fórmulas, não é? Quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, losango, triângulo. 6 fórmulas. E, professor, realmente são muitas fórmulas. Eu só estou adiantando. Na próxima aula, a gente vai fazer a revisão na íntegra e a gente vai trabalhar com maior profundidade o estudo dessas áreas, professor. Fechou? Então, faz lá o resumo geral, professor, para mim, rapidinho. Quais são as fórmulas que eu tenho que aprender, professor? Vai lá, faz aí o resumo. Eu tenho que aprender a fórmula do quadrado. Eu tenho que aprender a fórmula do retângulo. Eu tenho que aprender a fórmula do losango. Eu tenho que aprender a fórmula do paralelogramo. Pensei que ia ter mais. É porque ainda tem mais fórmula. Professor, não são só essas, não. Tem mais fórmulas, professor. Quem mais? Professor, paralelogramo. Tem a fórmula do trapézio e tem a fórmula do... Só as que eu apresentei hoje para vocês. E, professor, tem outras ainda? Tem, meus amores. Vê se vocês lembram aí. Vai puxando antes de eu colocar. Professor, área do quadrado, professor. Lembra da imagem, né? É só o senhor pegar o lado ao quadrado. Área do retângulo, professor. Retângulo, retângulo, retângulo. Área de um retângulozinho, professor, é base vezes altura. Área do losango, professor. É a pipa, né, professor? Área do losango, professor, é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Paralelogramo, professor. Paralelogramo é igual do retângulo, professor. Só que aquele retângulozinho, professor, inclinado, professor, deitadinho. O pessoal diz que ele até parece com losango, mas não é não, é diferente. É só base vezes altura. Professor, aprender, né, professor? Trapézio, professor. Trapézio. Prof, a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu quero que vocês já venham com essas formulazinhas, se não aprendida, bem próximo. E a última, professor, que a gente trabalhou, área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Conseguiu visualizar direitinho todas elas já? Prof, perímetro de polígono, soma de todos os lados. Professor, área, fórmula. Olha só, área do quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, trapézio e triângulo. Pegou? Tá, já está nesse material todinho, já está também, professor, no seu material. Só botei mesmo só para a gente fechar o raciocínio. Já sabe o que estudar, não é? Meus queridos, minhas queridas, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!